Meditação, quando foi me feito o convite de estar aqui cultuando na casa da nossa irmã Eleonor, e o Senhor me deu uma palavra. Aleluia. E eu quero que você abra, se você tiver a Bíblia aí, no capítulo 8 de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 8 de Mateus, versículo 14. 8 de Mateus, versículo 14. Não sei se foi ontem ou anteontem, mas eu li esse capítulo. Mateus 8, 14. Esses 2 últimos dias, 3 dias, eu li esse capítulo. Depois eu quero ler também Marcos, capítulo 1, versículo 29. Todos acharam? Amém. Diz assim na minha versão aqui. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada, com febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Marcos capítulo 1, verso 29. Se você quiser só acompanhar, segura no Mateus aí. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão, que é Pedro, e André. A sogra de Simão, Pedro, estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servi-los. Meus irmãos, palavra essa que nós estamos partilhando nessa noite é uma palavra de cura, uma palavra de milagre. Nós sabemos que Jesus ele visitou na trajetória do seu ministério algumas casas. E uma das casas que o Senhor entrou para fazer milagre foi essa mulher, a casa da sogra de Pedro. Se você for buscar nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que falam da mesma palavra, dos mesmos acontecimentos, mas de forma diferente, você não vai achar o nome da esposa de Pedro e muito menos o nome da sua sogra. Mas nós sabemos que esse Pedro, ele largou tudo para servir Jesus. E aí eu posso avaliar, eu posso extrair desse texto uma coisa: aquele que abandona tudo para servir a Jesus, Deus não deixa a sua casa descoberta. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que ele largou, ele ouviu o chamado, ele se atentou para o que Jesus tinha para a vida dele, ele se levantou, largou as redes, após uma frustração de uma pescaria. Ele passou a noite toda tentando pescar, não conseguiu, mas ele pegou e falou: Senhor, por conta da tua palavra, eu vou te seguir. E a Bíblia fala que, aqui em Marcos, que ele saindo da sinagoga, Jesus e também os seus discípulos, a sogra de Pedro estava enferma. Irmãos, a Bíblia não diz, mas eu posso acreditar, nossa mente, Deus nos deu um poder de imaginar, de pensar, de projetar. Imagine só a sogra de Pedro que morava junto com ele, ela vendo todo dia ele chegar da pesca, vendo ele sair de madrugada para ir pescar, e aí ela para de ver essa rotina, ela sai dessa rotina. Talvez essa febre dessa mulher, ela não é uma febre física, mas talvez emocional, porque saiu da rotina dela de ver ali o seu genro para pescar. Talvez ela não conseguiu ter acesso ao que Pedro estava passando, porque era um ente querido, era da família dela. Mas a Bíblia só declara que ela estava enferma. E eu quero trazer hoje para nossas vidas 3 pontos sobre essa situação que está em Mateus, no seu capítulo 8, versículo 14. Olha só, primeiro,
Versículo 15, mas Jesus a tomou pela mão. E aí nós temos uma referência aqui, eu fui buscar 3 passos, o que Jesus faz quando nós abrimos a porta da nossa casa para Ele. Jesus faz 3 coisas. Repita comigo. Jesus faz 3 coisas. Quando nós abrimos a porta da nossa casa para Ele entrar. Primeira coisa, Ele pegou na mão dela e fez o quê? Aí eu vou buscar aqui a referência, está em Isaías 41:13. Olha o versículo que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Talvez o problema dessa mulher poderia ser, talvez, porque Pedro, como homem, ele era o provedor da casa e ele já não pescava mais. Ele estava ali atrás de Jesus, de servindo a Jesus. Talvez a preocupação dela era, e agora, o que será de nós? Então, a primeira coisa que Isaías declara aqui é que Deus, ele declara, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Talvez alguns problemas que nós estamos passando hoje, nesse presente momento, nem é problema físico, talvez é um problema emocional que causou um problema físico. É reflexo de algo das nossas emoções, porque eu estou preocupado, porque eu estou ansioso, aí vem acontecendo coisas na nossa carne, a nossa carne vai reagindo o que as nossas emoções está passando. Então o primeiro problema que eu posso identificar e aplicar aqui, Jesus ele pega na mão dela e levanta. E aí eu busquei referência, Isaías faz a mesma coisa com Israel. A segunda coisa que fala aqui no versículo do 15 de Mateus 8:15, fala na parte B e fala assim, e apenas, cadê aqui, ó. Mas Jesus tomou pela mão direita a primeira e a febre deixou. Depois, e ela se levantou. Então a Bíblia fala também outra referência, o profeta Elias, quando ele profetiza lá no monte, lá em Israel, ele fala o seguinte, pela minha palavra não choverá neste lugar, porque o rei Acabe casou-se com Jezabel, você conhece a história, e Jezabel, ela tinha adoração a outros deuses, e Israel tinha se desviado da adoração correta que era o Senhor, e começou a adorar deuses estranhos, Baal, Baalins, e aí Deus levantou esse profeta com o nome de Elias, para quê? Para falar que Israel não haveria chuva, o povo dependia da chuva, para quê? Primeiro, para beber água, segundo, para que a plantação pudesse gerar, a semente pudesse crescer, e a lavoura, eles viviam da agricultura, o povo pudesse comer, se alimentar. E aí a palavra do Senhor fala que após ele profetizar, Jezabel fala, manda os seus soldados e fala com Elias que eu vou matá-lo. E aí o que acontece? Ele foge, ele vai para uma caverna, e dentro da caverna ele entra como se fosse uma depressão nele. E aí a Bíblia fala que dentro da caverna o profeta ouviu a voz mansa e delicada de Deus em uma caverna e se levantou para novas orientações. Um corvo ali levou carne e levou pão para ele. E aí ele falou, levanta e come. Depois um anjo acordou ele e levou pão e água para ele. Ele se levantou e ele falou assim, vai, porque o seu caminho, sua jornada é longa. Então o que eu aprendo aqui? Todas as vezes que Deus nos levanta, é porque Deus quer nos usar para a obra dele. Amém. Existe uma obra a ser realizada em nós e a partir de nós. Mas antes de Deus nos usar, Ele primeiro nos levanta. Deus não tem como me usar se eu não estou de pé. Ah, mas é para a glória dele. Não, mas Deus usou o corvo aqui para alimentar o profeta. Mas hoje Ele está usando mais corvo. Hoje Ele quer usar a nossa vida. Amém? E a terceira, para que eu possa fechar aqui. Então a primeira, ele tomou pela mão direita e a febre logo deixou. A segunda, ele se levantou. E a terceira, e ela começou a servir. A Bíblia fala também, uma referência aqui, que Naamã, comandante Ciro, após ser curado da lepra, mergulhando no Rio Jordão, ele reconheceu o Deus
verdadeiramente de Israel como seu Deus. Ele foi para a sua terra, para a Síria, e ali ele pegou terras de Israel e prostrou, levantou um altar de terra, mostrando que o verdadeiro culto deveria ser ao Senhor de Israel. Então, após Deus nos pegar pela mão direita, após Deus nos mandar seguir, Deus irá nos usar. Nós iremos prestar o culto ao verdadeiro Deus. Então, essas três coisas Deus faz. Primeiro, Deus toma pela mão direita. Segundo, Deus cura. Deus manda se levantar, Deus dá orientação. E terceiro, a gente vai começar a servir o Senhor. Então, antes dessas três coisas, não tem como. Como que isso vai acontecer na minha vida? Quando eu deixar Deus entrar na minha casa. Jesus entrou na casa de Pedro, mas quem foi o beneficiado pela situação foi a sogra dele. Então, muitas das vezes, você servindo ao Senhor lá fora, o Senhor vai entrar na sua casa, porque você está servindo Ele. Agora, enquanto eu estiver em casa, ninguém me liga, ninguém me procura, ninguém me atende, ninguém me dá atenção, Deus não irá entrar na sua casa para atingir quem você está orando. Talvez Pedro aqui, como diz em Marcos, vamos para Marcos de novo, para a gente recordar, olha o que diz, Marcos 1:29, e saindo da sinagoga, alguém precisa de ir para a casa do Senhor, alguém precisa buscar por alguém, e saindo da sinagoga, o que aconteceu? Foram com Tiago e João, à casa de Simão e André, e a sogra de Simão estava enferma, com febre, e logo deram notícia a Jesus. Então, aproximou-se dele Jesus, e ele pegou pela mão direita, e ela se levantou, e a febre deixou, e aí ela começou a servir. Alguém precisa estar lá fora, para que possa trazer Jesus para dentro de casa. Amém? Amém. Esse é o nosso papel, é estar lá fora, buscando o Senhor, é estar na igreja, é estar congregando, porque até os discípulos estavam congregando para trazer Jesus para dentro de casa. Amém? Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus.